Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter a nossa querida Alice para fazer a palestra com um tema muito importante que é a crítica. Então nós, de nossa parte, com a nossa mente desperta, nosso coração aberto, para recebermos melhor as mensagens de Jesus, porque cada pessoa que sobe aqui é especificamente para falar de Jesus. Então, de nossa parte, nós temos que estar, às vezes, preparados, atentos, com a mente ligada, com o coração aberto, completamente aberto para Jesus entrar nele e fazer a parte dele. Mas antes disso, vou trazer a nossa companheira. Oh, Lucy desapareceu. Oh, Lucy chegou de volta para fazer a nossa leitura inicial. E eu vou pedir para a Alice fazer a oração inicial e já seguir com a palestra, porque daí ela já dá uma apaziguada, né? Já vai o nervoso embora, né? E daí ela já segue na palestra dela. Então, por favor, Lucy, faz a nossa leitura inicial e a Alice vem, e nós, de nossa parte, que Jesus nos abençoe e que possamos ter um estudo maravilhoso. Obrigado pela presença de todos desde já. Lucy? Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Do livro Pão Nosso, o número 78, segundo a carne. Porque vivendo segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8:13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência, que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são menos acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso é o homem que vive, respira e haja somente segundo a carne.
Os conflitos da posse atormentam meu coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu a atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Que assim seja. Bom dia a todos. Eu convido a vocês, a todos nós, a fecharmos os nossos olhos, a serenarmos a nossa mente, conectarmos com o mais alto, agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre, e a espiritualidade desta casa, tão fiel às nossas necessidades, aos nossos apelos. Obrigada por essa manhã, pela oportunidade que tivemos de sair dos nossos lares e aqui estarmos reunidos outra vez, Senhor, em Teu nome. Ajuda-nos, Pai, a podermos levar a cada coração aqui nesse salão, aqueles que estão em suas casas, através da internet, buscando um pouco mais de conhecimento para o nosso melhoramento pessoal. Graças te damos, Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas dores que nos elevam. Abre todo o nosso sentimento, toda a nossa capacidade de aprendizado, toda a nossa vontade de transformação, para que possamos absorver ao máximo daquilo que for trazido a todos nós essa manhã. Que seja um material de transformação pessoal. Que o Senhor, na vossa luz, bondade e misericórdia, esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos envolvendo na vossa paz. Que assim seja. Bom dia, eu trouxe aqui uma colinha. Bom dia. Para nós vermos melhor, né? E olha que felicidade, eu esqueci o óculos em casa. Só tem um óculos de sol aqui. Agora mas tá... você vai só descobrir se a memória está trabalhando ou não. Meu Deus! Eu quero sim. Igual a Silvia, você tinha um óculos aí guardado aqui no pé. Então, nessa manhã de hoje, nós resolvemos trazer. Eu vou primeiro falar com vocês por que eu escolhi esse tema. Porque, na verdade, é um tema que eu não vi muito dele
sabe? E eu estava procurando, assim, no meu dia a dia, o meu tema seria outro. Mas no meu dia a dia eu resolvi procurar respeito. E eu descobri que nós temos muito mais da crítica em nós do que nós imaginamos. Eu já me via nessa situação de uma pessoa crítica. E eu queria mudar isso em mim. Mas observei que era um assunto que a gente podia trazer para todos. Porque a maioria de nós, inconscientemente, nós acabamos sendo críticos. E talvez não somos porque por não sabermos, né, o que é exatamente a crítica, né? O que nos leva a criticar? Por que nós criticamos tanto? Então, eu procurei no dicionário, né? A primeira coisa que eu procurei fazer é a definição de crítica no dicionário. E lá nós vamos ver que ela visa salientar a qualidade e os defeitos dos objetos ou dos seres a serem criticados. Então, daí a gente já vê o seguinte, daí nós já vamos ver o seguinte, que na nossa ideia, quando nós ouvimos a palavra, lemos, temos contato com a palavra crítica, como para denegrir a imagem. É uma coisa ruim, não é? Não é assim? Ou alguém já tinha um pensamento diferente, achava que a crítica também é uma coisa boa? Só eu pensava que a crítica, quando eu estava criticando, eu estava fazendo um juízo de valor. Palavras, por favor. Ela pode ser benéfica. A crítica pode ser benéfica. Não? Sim, ela pode ser benéfica. O problema da crítica construtiva é que a verdade muitas vezes dói. E muitas vezes o receptor da crítica não está muito bem preparado para ouvir. Perfeito, isso mesmo. Até a maneira de fazer uma crítica positiva, construtiva, nós temos que analisar. Nós temos que prestar atenção. Aí eu me lembro de quando o Divaldo fala, né, do diamante. A forma de você entregar o diamante. Se você joga, vai machucar. Se você coloca numa caixinha de veludo e entrega, a pessoa recebe com a maior alegria. Assim também seria a crítica construtiva. Nós podemos ver por esse lado, não é mesmo? A forma, o amor que nós colocamos, esperar o momento certo que a pessoa está receptiva para receber a crítica e usar dessa crítica para trabalhar nela mesma aquele ponto que ela talvez não estivesse vendo, né? Muitas das vezes nós temos, mas nós não queremos ver, né? E aí, com relação a essa definição, né, nós já vimos que ela também pode ser boa, nós vamos entrar no ponto da crítica depreciativa. É essa que vai nos interessar. É essa que nós temos que trabalhar em nós hoje, né? Porque nós podemos, sim, através da nossa crítica, nós podemos denegrir imagens de pessoas e de instituições que às vezes têm trabalhos maravilhosos, mas por não nos agradar pessoalmente, por, né, aos nossos olhos ela não ser aquilo que a gente realmente quer, ou a gente tem algo contra alguém na outra instituição, seja ela qual for, né? Seja, nós estamos falando em geral, não é só de casa espírita, não é só de igreja, não. Nós podemos denegrir a imagem de um restaurante, de um bom chefe, ou simplesmente, né, não nos agradarmos. E aí nós fazemos, né, uma generalização, um juízo de valor e colocamos em queda, muitas vezes, a
aquele lugar. E vai ter, né, um filme Fortielli. Existe na internet um filme, ele é um desenho. E é o Anthony Ego, é o crítico. E ele faz a crítica de um chefe. Ele vai no restaurante, ele acaba com o restaurante, com a crítica dele. Mas aí ele vai chegar a uma conclusão. Um pedacinho, um trechinho do filme, está aqui para frente, mas já que nós entramos aqui, ele vai falar que a crítica dele pode ser pior, muito menos menosprezada, poderia ser até mais criticada do que a simplicidade, alguma coisa ruim que a outra pessoa faz. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando nós fazemos alguma coisa, nós nos esforçamos para dar ali, normalmente, o nosso melhor. E por não agradarmos a todos, eu, na posição de crítico, né, não vou gostar e vou denegrir a imagem. Pior é a minha atitude ao denegrir a imagem daquele que erra, que faz menos do que o nosso esperado, né? Vamos imaginar, né? Alguém aqui, eu acredito que todos, conhece a história do lençol branco com um ponto negro, com um ponto preto. Não? Ah, Rodrigo, não? Eu não. Então, eu vou Lençol, telão, qualquer Isso. coisa branca. Então, eu vou pedir a vocês que usem a imaginação de vocês. Isso aconteceu com um professor em uma classe de aula. E ele queria trazer para os alunos essa moral da história. Imagina aqui nessa frente, coloque na sua tela mental um lençol branco. Bem alvo, bem branco. Um ponto preto nesse lençol. Aonde vocês quiserem. O lençol é seu, coloca o ponto aonde você quiser. Em cima, embaixo, de um lado, do outro, aonde quiser. Tá lá. Tá nítido o ponto negro para vocês no lençol? O que mais que vocês veem? O lençol branco ou o ponto negro? O que mais chama a atenção? Perguntando. Geralmente é o ponto negro. Tem um ponto negro. Não é? Então tá. O que significa isso? Significa que nós podemos, em 24 horas do dia, em 23 horas e 59 minutos do dia, fazer tudo certo. Tudo que agrade aos olhos de todos. Mas se em 1 minuto dessas 24 horas nós cometemos uma falha, fizermos uma coisinha errada, o que vai ficar registrado para quem vê é o seu erro. É o que você fez de errado. O comentário sobre você vai ser do que você fez de errado. Né? Então é isso. É a nossa crítica, os nossos juízos de valores. O que é que eu faço? O que o outro faz? E eu vou pedir a Deus para o óculos da Silma servir para... Serviu. Porque agora eu vou realmente precisar de ler. No capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, vai ter a passagem do arqueiro no olho do nosso próximo, né? E na trave dos nossos olhos. Então, eu vou querer ler do Evangelho, porque eu não quero errar, né? Apesar de ser muito conhecido, diz o seguinte: como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho?
Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar o arqueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Então aqui, Mateus quer nos dizer o seguinte: nós temos a caridade conosco de tamparmos, né? De camuflarmos, de escondermos de nós mesmos os nossos defeitos para passar a ficar observando os defeitos alheios. Por quê? É muito mais fácil, muito mais simples para nós, né? Sermos indulgentes conosco e fazermos juízo de valores com os outros. Então, nós temos no Evangelho, ele vai nos trazer, o Espírito vai nos trazer no Evangelho a seguinte fórmula, se assim podemos falar. Em momentos da sua vida, se você pudesse colocar um espelho à sua frente, e nesse espelho você pudesse ver o seu interior, tudo que passa lá dentro de você, se você pudesse trazer para o espelho o seu inconsciente, o que você veria? O que nós vemos? O pontinho. Vários pontinhos. Muitos pontinhos pretos. Se nós saíssemos de nós mesmos e formos uma terceira pessoa e passássemos a observar o que nós fazemos durante o nosso dia, nos nossos dia a dia. Como nós veríamos as nossas próprias atitudes. Nós veríamos o que vemos nos outros. Porque, na verdade, aquilo que mais chama atenção no outro, que nos desagrada, é o que tem dentro de nós que também nos desagrada. Como me desagrada, mas eu ainda não consigo trabalhar isso dentro de mim, eu ataco no outro. Eu ainda não me ataco, eu ataco o outro, né? Então, é necessário que nós façamos capazes de ver, porque à medida que nós vamos vendo os nossos defeitos, vamos descobrindo os nossos defeitos, nós vamos tendo a oportunidade de trabalharmos esses defeitos em nós. Nós vamos tendo a consciência do que nós precisamos mudar. E isso nós conhecemos como conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo, né? E a partir do momento em que você se conhece, você se reconhece no outro e você muda, se esforça, porque os espíritos, eles nos dizem no livro dos espíritos. Por que, né, nós temos tanta dificuldade de mudar? Será que é porque é tão difícil? Não, não é porque é tão difícil. É porque para nós, seria muito fácil. Mas basta uma coisinha muito simples, e essa coisinha simples é o que nós não fazemos, é termos a vontade. Porque a partir do momento em que nós temos vontade, a vontade nos impulsiona a transformação. E essa vontade, com o exercício, nos transforma, nos faz seres melhores, e aí nós seremos capacitados a ajudar o outro, né?
aos nossos queridos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, até chegar aos nossos inimigos. Nós vamos conseguir, né, conseguir já com amor, com indulgência, auxiliar. Ao invés de jogarmos pedra, né, de denegrir imagens, nós vamos auxiliar. Eu vou pedir a vocês, porque nós agora, eu pensei em fazer uma coisa e acho que vai ser válido, tá bom? Todos nós conhecemos a passagem da mulher adúltera, não é isso? Nós conhecemos no Evangelho a passagem da mulher adúltera. Então eu vou convidar vocês, nesse instante, a fazer uma visualização bem pequenininha. Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Mas eu gostaria que quem se sentisse assim à vontade, confortável, que feche os seus olhos. E agora, nesse instante, nós vamos nos reportarmos àquele tempo em que Jesus caminhava entre nós. E nós vamos trazer uma imagem de pessoas julgando, falando alto, e na frente dessas pessoas, uma mulher sendo trazida. Imagina essa mulher sendo trazida arrastada, ela sem vontade de chegar ao ponto, mas eles trazendo aquela mulher. E eles chegam à frente do nosso Mestre Jesus, e nós vemos Jesus. Nós estamos fazendo parte desta multidão. Nós também queremos apedrejar esta mulher. E um daqueles que estão trazendo a mulher, que traz a mulher nas suas mãos, tentando a Jesus, ele pergunta: Jesus, nós pegamos essa mulher em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que dizes tu? Nós queremos, né? Nós achamos que nesse momento nós colocamos Jesus numa encruzilhada. Que agora ele não vai ter o que responder. Ele tem que responder, mas vai ser julgado contra ele próprio. Mas o que o mestre faz? Com a brisa em seus cabelos, com um sentimento, com um semblante de paz, com os olhos em luz, ele diz a todos nós que agora nos encontramos aquietados: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E para nós recebemos aquilo como um choque. Porque nós achamos que somos perfeitos. Mas Jesus abaixa e começa a escrever na areia. E eu te convido a olhar o que Jesus escreve. Qual dessas palavras que te chama mais a atenção? O que mais toca em você? Qual dessas palavras te faz sentir pequeno diante ao pecado daquela mulher? Qual dessas palavras dá o direito ao outro a te apedrejar? E se você se identifica com alguma, faça como os outros. Retire-se. E nós sabemos que no Evangelho se diz que aquela mulher
ficou diante de Jesus sozinho. Ninguém, nenhum de nós foi capaz de jogar a primeira pedra. Porque todos nós trazemos em nós motivos de sermos apedrejados. E Jesus olha para aquela mulher, olha para você. Volte à presença de Jesus. Olhe em seus olhos e ouça. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E nós podemos retornar aqui para o salão e podemos, a partir de agora, analisar através daquilo que você viu escrito, aquilo que mais mexe com você nesse momento, o que você mais tem necessidade. Porque, na verdade, nós temos vários pontos negros. Mas nós somos capazes de ir resolvendo um a um. Porque é melhor, é mais fácil. Está na nossa capacidade de resolvermos aos poucos os nossos defeitos. Quando Jesus, ele nos diz, seja indulgente, porque você precisa da indulgência alheia. É isso que ele quer dizer quando ele fala, atire a primeira pedra, se você for capaz. Se você estiver em condição, atire a primeira pedra, é porque ele sabe que essa pedra é a indulgência. Então, quando nós somos indulgentes, nós já sabemos que não podemos mais, chega, né, de ficarmos atirando pedras nos outros. Depois, né, dessa visualização, de reconhecermos também defeituosos, né, necessitados de reconhecimento, de melhoramento, nós vamos passar, a intenção é que nós passemos agora a ver aqueles que estão do nosso lado diferente, né? O marido, a esposa menos autoritário, menos exigente, os filhos menos rebeldes. Desculpa. E eu trouxe aqui algumas frases de conhecidos nossos. Que vai, no final, eu vou falar primeiro as frases e depois a gente vai trabalhar em cima dessas frases. Fernando Pessoa, um poeta português, ele vai nos dizer o seguinte, na sua frase. E isso quem nos traz, eu tirei do livro Olho Mágico, de José Carlos de Luca, que no capítulo 3, eu vou mostrar para vocês o livro, que no capítulo 3 ele vai dedicar todo o capítulo ao cuidado com a crítica. E aqui ele vai, nós vamos ver que Fernando Pessoa, ele nos diz uma pequena frase. Não digas mal de ninguém, que é de ti que dizes mal. Quando dizes mal de alguém, tudo no mundo é igual. Freud vai nos dizer, com outras palavras, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Paulo do que de Pedro.
Hamed, o espírito Hamed, todas as maldades e eventos desagradáveis que visualizamos fora são somente mensageiros ou intermediários, que também consciente a nossa parte inconsciente, que tornam, desculpa, tá? Todas as maldades e eventos desagradáveis que visualizamos fora são somente mensageiros ou intermediários que tornam consciente a nossa parte inconsciente. Yang, tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a um entendimento de nós mesmos. Então, todas essas frases, elas vão nos remeter que o mal que eu vejo no outro, né, ele salienta, destaca o que é que eu tenho dentro de mim. E nesse mesmo livro de De Luca, O Olho Mágico, ele vai trazer a nossa querida Joana de Ângeles, né? Ele vai trazer a nossa querida Joana de Ângeles nos dizendo, nos esclarecendo a respeito da psicologia do mecanismo de projeção. É tirado do livro Ser Consciente e diz o seguinte: toda vez que combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Então, todas essas frases e esse trecho de Joana de Ângeles vem simplesmente nos dizer: preste atenção. O que te incomoda no outro? O que o outro faz que te irrita tanto? Porque provavelmente você está carregado disso. Você está saturado disso. Você talvez já esteja gritando para você mesmo: é hora de mudar. Se eu não gosto no outro, eu não devo gostar em mim. Se o outro me faz isso, eu já não devo mais fazer ao outro. Se o que o outro faz é desagradável, mudemos a nossa conduta. Desculpa, tá, gente? Isso aqui é interessante. É interessante que eu vou falar com vocês. Eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Isso ocorre comigo, tá? Nós temos muito dessa projeção que Joana de Ângeles nos traz entre pais e filhos. Quem nunca viu na própria família ou em alguma família isso acontecer? O pai se vê no filho. Ele vê todos os seus defeitos sendo como que copiados, como que se tivesse vindo tudo outra vez. Se ele tem um filho adolescente e voltar à sua adolescência, ele se vê naquele filho. Mas o que nós pais temos o costume de fazer?
Exatamente isso. Nós queremos combater no filho aquilo que nós não conseguimos combater em nós. Nós queremos exigir que o nosso filho seja diferente. Ele não pode cometer esses erros. Eu cometi, continuo cometendo. Ele está me copiando, sendo um reflexo meu. Muitas das vezes são os nossos afins, né? Nós já vemos tantas vezes com ele, procurando nos corrigirmos e nós não conseguimos. E o fato de nós não conseguirmos, nós entramos em atrito o tempo todo. Porque como não é fácil para mim, também não é fácil para ele. Agora, a gente faz isso por um bom tempo inconsciente. Mas, através dos estudos, do conhecimento, de procurarmos, né, conhecer um pouco mais, estudarmos, virmos aos estudos na Casa Espírita, nós vamos começando a abrir, né, os nossos olhos. Nós vamos aos poucos cortando a trave que nos cega e começamos a ver que nós fazemos exatamente a mesma coisa. E a partir daí nós vamos começar a sermos mais indulgentes, até mesmo com o nosso filho, e darmos a ele o tempo necessário. Porque nós vamos ser julgados com a medida do nosso julgamento. Uma coisa que faz a gente ficar muito nervoso quando vem aqui na frente falar é justamente a crítica. Nós somos tão orgulhosos que nós tememos a crítica, né? Então, vamos fazer o nosso melhor, trazer e receber, né? Até mesmo estar prontos a receber as críticas para nos melhorarmos para as próximas. Eu estou aberta, viu? Quem quiser criticar, não critica com o outro, não. Vem direto em mim e fala para mim melhorar. Com o outro não vai. Não, com o outro não vai, porque eu não vou melhorar nada. Ai, ai. Nós temos, né, a grata oportunidade de conhecermos o Espiritismo. Porque, através do Espiritismo, desses estudos, é que nós vamos nos conhecendo. E isso é o nosso bate de todos os dias, todos os tempos. E muitas das vezes a gente vai ouvindo, e a gente fica naquela esperança de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós vamos sempre estar falando, conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo, porque a partir do momento que você passa a se conhecer, você procura fazer a sua reforma íntima. E nós só vamos nos elevarmos quando nós conseguirmos, aos poucos, fazer a reforma íntima. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, também no capítulo 10, os que são misericordiosos, no item 19, nós vamos ter 3 perguntas. E a primeira pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ele está nos perguntando. O fato de eu não ser perfeito, ele não me dá o direito, né, de repreender o erro alheio? Aí os Espíritos vão nos dizer. É São Luís que responde essas perguntas. Que não é bem desse jeito. Quando nós vamos repreender, é aquilo que nós falamos do diamante, não é mesmo?
Os pais, eles, por exemplo, têm o dever de repreender o erro dos filhos. Quer dizer, o meu filho faz tudo errado, mas como eu também erro, então está tudo bem. Não está tudo bem. A forma, é a caridade que eu coloco nessa repreensão, ou a maldade. Então, é a benevolência ou a malevolência que vai ter o peso e medida aqui, né, nessa resposta. Se eu faço para o bem daquele que está errando, ok, é um dever. Mas se eu faço com a intenção de denegrir a imagem daquela pessoa, não. De forma nenhuma você pode. Você não deve e não pode. No item 20, a pergunta: será repreensível notarmos as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, quer dizer, eu posso estar observando o erro dos outros, né? Você comete um erro, você comete outro, e eu estou daqui, e eu estou vendo vocês cometerem erros. É errado eu ver o erro? Não, você não é sério? Isso mesmo. Errado não. Porque também, né, não quer dizer que nós vamos ficar só vendo as coisas boas. É o que eles nos dizem. Não está na nossa capacidade de ficar só vendo coisa boa. Agora, o que nós não podemos fazer é divulgar esses erros. É levar, né? Falar, fulano, você viu o que esse ciclano fez? Viu como falou? Viu como agiu? Viu como ainda não melhorou, foi nada? Viu como que senta lá, lustra a cadeira do centro, é no salão, é na sala de estudo, mas continua a mesma coisa? Não. Aí não. Mas ver o erro e ver que a pessoa ainda, né, está nesse planetinha como nós, de prova e expiação, tão querido, tão amado, nos aceitando, nos dando oportunidade, aí é que aí está certo. Nós vamos ser assim, sempre. Até mesmo nós vamos ver, nós vamos fazer juízos de valores ainda, mas se nós exercitarmos em calarmos, em depois de fazer juízo de valores e passarmos para a compreensão, né? Aí é o que é válido, é o que se pode na nossa, né? Vai chegar um dia, né? Nos mundos divinos que a gente não vai, os do nosso lado nem vai errar mesmo, né? Todo mundo divino, então nós não vamos ver não, é só. E no 21, na pergunta 21, haverá casos em que se convenha desvende o mal do outro? Será que tem algum momento em que o outro vai errar e nós podemos falar do erro alheio? O que vocês acham? Eu só ouvi 2 psicólogas falando sim. Sim ou não? Sim. Vocês estão com medo. Eu vou dar uma dica para vocês. Cola aqui com a Terezinha, que são psicóloga. É mais difícil elas estar errando, viu? Sim, os espíritos vão nos dizer que sim. São Luís nos diz sim, haverá este momento. É quando o que a pessoa faz vai prejudicar várias pessoas. Então, se é uma pessoa dando um golpe, né, em todo mundo e tal, é, sim, permitido que eu chegue para o outro e fale, olha, quando fulano for te oferecer isso, não entra nessa não, cuidado, porque é golpe, não é verdadeiro o que ele está passando, né? Então, quando analisa-se, e tudo com a caridade, analisa-se o prejuízo que a pessoa está causando e quantas pessoas estão sendo
prejudicadas. Ele até fala, né? Que é para a gente ver, ir pelo número de quantas pessoas, né? Quanto mais. Mas tudo, né? Como nós já falamos, com o uso da caridade. Então, até aqui, nós compreendemos o seguinte. Nós criticamos, e criticamos mais do que nós temos, né, noção, porque muitas vezes nós camuflamos as nossas críticas. Nós fazemos, né, os juízos de valores o tempo todo, e que na maioria das vezes nós destacamos nos outros as nossas próprias imperfeições. Uma maneira fácil de nós entendermos isso, né? Como que é que... E nós também nos refletimos no erro alheio. E a maneira fácil de nós entendermos isso, um exemplo muito fácil, eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós conhecemos, nos deparamos, convivemos com uma pessoa que tinha ou tem o hábito da mentira, né? Então, é muito interessante como acontece. Porque, às vezes você fala assim, uai, mas porque eu vejo, eu sei, eu sinto, eu diagnostico uma pessoa como mentirosa, uai, eu sou mentirosa? E você olha para você e fala assim, não, eu não sou mentirosa. Eu não tenho o hábito da mentira. Então, como que eu estou vendo a mentira no outro? E não é um reflexo meu. Eu estou vendo um defeito, não estou? Mas não é o meu reflexo. Tá certo? O que acontece? É que quando a pessoa é mentirosa, igual a outra, quando está se refletindo, está se espelhando no outro, ela pega assim, ó. Enquanto quem não é, leva tempo. Faz sentido o que eu tô falando? Concorda ou discorda? Concordo. Concorda que Então, é isso mesmo, né? Olha para você ver. O mentiroso, quando ele se depara com o mentiroso, ele vai descobrir que o outro é mentiroso. Por quê? Porque ele sabe o caminho que é, como que a pessoa age, como que a pessoa faz. Ele sabe. Tá nele. Agora, o que não é, vai levar mais tempo. Porque não é que a gente vai ver o defeito dos outros. A gente não vai ficar vendo só as maravilhas. Nós não somos assim. Então, nós temos o direito de ver. Mas só que vai levar um pouquinho mais de tempo. Não vai incomodar como a gente tem dentro, né? Uhum. Quando a gente tem dentro, dói. Sei. E você nem sabe que tem. De repente, é um caso clássico, é o caso da pessoa que é completamente anti-homossexuais, né? Não sei aí, esqueci a palavra. Então, assim, ele dá vontade de avançar no outro. Aquilo é um desafio. Que absurdo! Quando morrer, vai para o inferno, está na Bíblia. Agora, porque ele jamais vai admitir, é escondido, ele não sabe que ele tem tendências homossexuais reprimidas. É só aquela dor de enxergar aquilo ali. Ele quer sumir, se ele puder linchar, sumir com aquela pessoa, ele some. Quer dizer, se você vê, agora você vê, e doeu até, vou falar da Meire, porque eu esqueci o nome de quem ela copiou, né? A frase que eu achei ótima, assim, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. É assim mesmo. Então, agora, se você enxergou e não incomodou, né? É só porque você enxerga mesmo. É. E a gente acha assim, a gente fica muito mal quando a gente vê os nossos erros nos outros. Eu, particularmente, eu tenho um defeito terrível. Um dos. Esse, para mim, é o pior, talvez, que eu vejo. E quando eu vejo a pessoa na rua,
nas lojas, fazendo a mesma coisa que eu faço. Gente, eu já tenho noção, mas me dói. Aquilo me chama tanta atenção. E eu olho, e nessa hora é que eu faço essa coisa do sair de fora. É como se eu estivesse me vendo na pessoa. É como se eu estivesse do lado de fora me vendo agir. E para mim é terrível. Vocês não têm ideia como dói. Eu acho que dói mais quando eu não sabia. Quando eu não sabia, ainda passava batido. Mas hoje que eu me vejo na pessoa realmente consciente, eu falo, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E agora nós vamos entrar num ponto. Meu Deus do céu, o tempo já passou. Então vamos lá, rapidinho. Nós vamos entrar num ponto muito, muito legal. É quando nós somos os criticados. Porque até agora nós criticamos, né? Até agora nós nos refletimos. E quando eu sou a pessoa alvo da crítica? Quando eu descubro que alguém falou algo de mim. Gente, e ainda mais quando é amigo da gente, né? Poxa vida, não é fácil não. Mas Emmanuel, através de Chico Xavier, essa joia, esse presente, né, do céu que veio nos ensinar, nos auxiliar a progredirmos. Esses dois presentes, Emmanuel e o Chico. Ele vai nos dizer o seguinte: se as críticas dirigidas a você forem verdadeiras, não reclame. Se não forem, não ligue para elas. Simples assim. Simples desse jeito. Se foi verdade, vai procurar melhorar, vai procurar não fazer mais. Use a crítica dessa pessoa como um alerta, como um combustível, como um abrir de leques, como um espelho. Use a crítica, olhe para o espelho. Eu tenho isso que essa pessoa falou? Isso já aconteceu comigo, já me jogaram uma vez que eu não sabia que eu tinha. Gente, na hora eu desmoronei, puf, porque a autoestima da gente cai. A gente fica mal mesmo. Uma raiva danada. Oh, a raiva eu evito de falar, que esse é o meu pior, sabe? É a raiva. É a explosão. Então, é por isso que eu até evito de falar, eu tenho que consertar ela muito ainda. Então, tudo isso acontece. E o que faz? A pessoa falou, nós vamos fazer uma avaliação nossa mesmo, né? Um autoconhecimento, nós somos. Cabe a nós darmos um passo à frente na nossa evolução e melhorarmos, ou cabe a nós ficarmos magoados? E nós já sabemos que mágoa é uma água que só vai trazer dores, só vai trazer as doenças, só vai apodrecer o nosso bem precioso, que é o nosso corpo material, porque nós estamos, ao invés de levando água viva, limpa, saudável, nós estamos trazendo uma água para o nosso corpo. Então, vamos utilizar do melhor. Usar a crítica feita para nós verdadeira para nos melhorarmos, né? E quando ela não for verdadeira, que maravilha! Essa é a melhor parte, não é? Ela não é verdadeira, não tem nada que mudar. Quem é que tem que mudar? O caluniador. Fique com você. É sua. Toma. É o caso do mestre com os alunos na praça, que vem, eu posso ter 5 minutos? Que vem, né? Chega lá um brutamonte e que começa a jogar N palavras desagradáveis, agredir, né?
verbalmente aquele mestre, o mestre fica quieto, calado, observa, dá as costas e vai. E os alunos, os discípulos, meu mestre, por que o senhor não falou nada? O que eu vou falar? Quando alguém te trouxer um presente e você não receber, fica com quem presente? Né? Se algum de vocês chegar aqui e me trouxer algo e eu falar que não quero, vocês vão ter que levar de volta. Não vão? Então deixe a calúnia com o caluniador, para que ele resolva, quando ele descobrir que é um caluniador, se modificar. Não é mesmo? E na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque quando nós queremos mudar em nós essa tendência de julgarmos o outro, de fazermos os nossos juízos de valores com relação ao outro, é na caridade que nós vamos encontrar recursos para nos melhorarmos. Como nós falamos, vai ser através da benevolência, né, e da indulgência. Porque ele pergunta, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. É através da benevolência com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoemos o caluniador que nos calunia. Perdoemos. Agradeçamos àqueles que nos julgam. Saibamos receber a crítica verdadeira. E para terminarmos, né, como não podia faltar, né, senhor, eu vou trazer desse livro, Contos e Apólogos, Humberto de Campos, no capítulo 38, vai nos dizer o seguinte. Sem chorar. Ele nos conta que logo depois da crucificação, a casa do caminho vivia repleta de necessitados. Eram mães que perderam seus filhos, eram filhos órfãos, doentes de todas as espécies, paralíticos, doentes mentais, na linguagem de Humberto de Campos. E que Pedro seguia prestimoso no trabalho. Mas que um dia, talvez, pelo cansaço do trabalho, há horas a fio, ele se encontrava um pouco irritadiço. E nesse dia, ele começou a mostrar os erros alheios e a falar, a fazer juízos de valores. E dizia a seu ajudante, Zenon, vê aquele que vem com suas mãos, com seus braços estendidos e as suas mãos requecidas. É Roboão, o miserável que batia em sua mãe com aquelas mãos. É justo que agora ele pague. Aquela senhora com o corpo em feridas, essa eu ouço até hoje o grito dos seus escravos sendo açoitados por ela. Aquele velho, mal quebrado, paralítico, esse roubava o ceitil das viúvas e dos órfãos. É justo que também ele pague. E assim Pedro passou todo aquele dia.
mostrando os erros dos outros, fazendo juízos de valores. E já ao entardecer, quando ele já fechava a casa, aproxima-se dele um andarilho, que toca-lhe o ombro. E Pedro, sem se virar, diz ao andarilho: por que chegastes a esta hora? O que queres? Avia-te depressa, porque quero ir embora. Como o andarilho nada dissesse, ele se vira para o andarilho e vê nas mãos e nos pés, ensanguentados, a marca de 2 cravos. Ele olha, ele fita o rosto, olha nos olhos, cintilantes, cai de joelho e diz: mestre, que queres tu de mim? Nós podemos nos ajoelharmos diante de Jesus nesse instante e perguntarmos a Ele: mestre, o que queres tu de mim? E Ele vai nos dizer, como diz a Pedro: Pedro, nós não fomos chamados para as almas puras do caminho. Peço-te a caridade do silêncio quando não puderes ajudar. Rogo-te a esmola da compaixão para os filhos da minha esperança. E assim, eu espero que nós, nessa manhã de hoje, tenhamos aprendido um pouco a lidar mais com o nosso próximo, a lidarmos mais conosco mesmo, a voltarmos, a procurarmos voltar para dentro de nós. Todas as vezes que nós julgarmos alguém, procure nesse julgamento o que condiz com você. Se você não tem nada a ver com a sua crítica, se você tem tudo a ver com a sua crítica, e quando criticarmos, nós procurarmos agora, a criticarmos colocando na frente a caridade, a esmola da compaixão. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Alice. Obrigado por me fazer chorar de novo. Você pôs lágrimas nos olhos do povo aqui. Muito bom lembrar as palavras de Jesus, né? Bom, eu tenho um recadinho para dar aqui. Nós temos ainda marmitas ainda para vender. Quem quiser pode comprar lá com Simone, tá? Tem bastante ainda, Simone? Algumas ainda? Ok. Se vocês não fizeram a ordem, já podem comprar lá se quiserem. Então, nós vamos para a nossa segunda parte, que são os passes. Lembrando que a casa oferece estudos de vários setores. Temos estudos com Lucy, com Terezinha, com Wilson, temos com Nuno domingo. Esqueci algum? Peter em inglês, com a Lucy de novo em espanhol também, né? Se tiver algum amigo que fala espanhol só e não quer vir aqui, pode trazer que a Lucy tem um estudo em espanhol. É no sábado, Lucy, né? Que horas? Às 11. Às 11 da manhã.
Nós temos também a meditação. A casa oferece vários estudos, todos são muito bem-vindos, são convidados na quinta, no sábado, no domingo. Então, ali se deu uma mensagem muito boa para nós, né, para o estudo, né, que a gente tem que estudar bastante, né, ler o livro dos Espíritos algumas vezes, e ainda vai nos faltar mais estudo, porque o estudo é uma questão contínua, né? Eu só vou ler aqui o nosso companheiro Giovano Siqueira, ele sempre está com a gente no domingo. Obrigado, um beijo para você, Silvano. Ele fala uma coisa muito interessante: a vida é um exercício intensivo de enfrentamento de nós mesmos. Tudo o que fazemos é sujeito a críticas e observações. A todo instante, somos convidados a experimentar a humildade. Isso é um exercício, né? A vida é um exercício. Nós somos mesmos convidados todas as horas. Todos nós somos sujeitos a críticas. E eu descobri uma coisa com a Alice, que eu sou mentiroso. Que dói. Eu pego assim, ó, a mentira eu pego rapidinho. Não, brincadeira à parte, né? Esse é um exercício do espelho, né? Nós somos espelhos mesmo, né? E essa coisa importante que a Alice nos trouxe da parte do juiz e do juiz e do réu, né? Que às vezes nós somos juízes e réus ao mesmo tempo, né? Nós nos deixamos julgar, nós sentamos no banco do réu e às vezes nós até gostamos de estar ali no banco do réu, né? E às vezes nós somos os juízes, né? Então a importância da gente parar e centrar e ver o que Jesus nos traz, né? Que Jesus nunca julgou ninguém. Jesus teve a oportunidade de julgar todos e nunca julgou. Vai e de futuro não voltes a errar, que pode te acontecer coisa pior. Então fica aí a mensagem, obrigado, tá? Vamos para a nossa parte final. Eu tô com vontade de escutar em inglês hoje. Eu vou pedir para o Peter fazer a nossa oração. Pode ser, Peter? Can you pray for us, Peter? Ok, thank you, then. E daí a gente vai para a nossa segunda parte, que é os passes, e a nossa terceira parte, que é comer. Tá todo mundo com fome já. Vamos lá então, obrigado, hein? Let us close our eyes. We thank you, dear God. We thank you, dear Jesus, for your presence. May your peace and your love and your harmony spread throughout. May all of us be mindful each and every day how to work together in peace, how to work together with compassion and kindness. May we learn how to see one another as brothers and sisters. And may we celebrate each and every day as an opportunity to learn. Everything we go through is an opportunity. And we are thankful for life. May all of us choose life and embrace life. And may we celebrate the gifts that we have been given. May the talents each and every one of us have be shared. And may we, in sharing our talents, work for the good, be in harmony with the good, and be in harmony with your divine laws, dear God. We thank you for all that you provide. We thank you, Master Jesus, for all that you have taught us. Please bless this day, tomorrow, and the next. Amen. Amen.